E a gente segue nesse assunto. Nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit. Professor, muito obrigada por conversar com a gente na manhã de hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, Bia, Nonato, a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Professor, queria te perguntar um pouco sobre esse risco, né, desse programa nuclear do Irã. Esse risco, ele é real? Realmente está acontecendo algo ali, um enriquecimento perigoso ou não? Bom, Bia, se não houvesse nada de errado com esse programa nuclear, entre 2006 e 2010, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não teria imposto 5 sanções contra o Irã. E, portanto, se foi aprovado, é que, no mínimo, Rússia se absteve de voto. Eu digo isso porque a Rússia é o maior aliado iraniano há muitos anos. Além do mais, essa semana que passou, o Board de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que não dava para garantir que o programa nuclear iraniano tinha fins somente civis. Em linguagem diplomática, quer dizer o quê? Tem programa militar por trás. Portanto, diante disso e diante da ameaça, logo depois dessa resolução da IAEA, o governo iraniano dizer que iria acelerar o processo de enriquecimento, deixa claro para todo mundo que sim, o Irã busca ter sua arma atômica. Professor, olhando para a resposta que o Irã deu para Israel, lançando um ataque contra Tel Aviv e algumas outras cidades, como é que a gente classifica isso? Foi uma resposta convencional, um ataque convencional? E eu digo convencional porque se preocupa muito com a questão do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo de todo o mundo. E, por enquanto, isso está aberto, não foi fechado. Poderia ocorrer. Poderia ocorrer também ataque a bases militares em outros pontos, mas não, o Irã respondeu diretamente a Israel. A gente pode dizer que foi uma resposta convencional. Como é que o senhor vê isso? Sim, Nonato, foi. E eu vejo que os dois lados, tanto Israel quanto o Irã, estão se abstendo de afetar o mercado de petróleo nesse momento. Tenho certeza que o governo Netanyahu negociou com o governo Trump de que atacaria, mas não atacaria as refinarias, nenhum setor de petróleo e gás do Irã, assim como o governo chinês deve estar pressionando muito Teherã a não fazer nenhuma investida no Estreito de Hormuz. Não interessa nem um pouco ao governo chinês uma escalada do petróleo nesse momento, com sua economia bastante debilitada. Tudo que Pequim não precisa nesse momento. Portanto, vejo que essa resposta, e sim uma resposta convencional com mísseis, mas convencional, não foi utilizado nenhuma arma de destruição em massa. Por enquanto não foi usado nenhum ataque terrorista. Já no futuro eu acho que esse vai ser o principal instrumento de resposta iraniano, mas mísseis também foram lançados contra bases aéreas israelenses. Mas um ataque às cidades é também uma estratégia do governo iraniano de tentar fazer o governo israelense atacar alvos civis e, com isso, tentar mexer nessa relação entre Israel e o governo americano. É sabido que o presidente Trump tem uma aversão à morte de civis em guerras, só vê as posturas dele em relação ao que a Rússia vem fazendo na Ucrânia, e que também isso arrastaria os países europeus a uma crítica maior ao governo israelense se mais civis iranianos fossem mortos. Professor, bom dia. Nós sabemos que o início dessa guerra ou desse ataque de Israel ao Irã se deu pela questão justamente do enriquecimento de urânio, e desde o início Netanyahu disse que seriam apenas algumas semanas para controlar estas instalações de enriquecimento de urânio. No primeiro dia, eles já eliminaram os cientistas, né, as cabeças científicas do programa nuclear e o chefe da Guarda Revolucionária. Então, rapidamente, as áreas mais importantes, Natanz e a outra, Isfahan.
Qual é a perspectiva de que Israel vá realmente parar de atacar depois de 1, 2 semanas, em um prazo razoavelmente curto, e voltar a falar em negociação de paz? Ou será que porque Netanyahu precisa desse inimigo comum e para ele a guerra acaba ajudando, corre o risco dessa beligerância, desse ataque de Israel continuar por muito tempo? Bom, nesse ponto vale a gente lembrar a máxima de Karl von Clausewitz, que a guerra é a continuação da política por outros meios. Por que eu estou lembrando isso? Os objetivos políticos de governo israelense, governo Netanyahu, quais seriam? Primeiro, dito abertamente, que é eliminar o programa nuclear iraniano. Isso fica um pouquinho difícil porque, sabendo que esses ataques viriam, o Irã construiu várias das suas instalações nucleares dentro de montanhas, literalmente dentro de montanhas. E até onde se saiba, o governo americano não entregou a Israel bombas bunker busters, ou seja, que destroem bunkers, justamente desenvolvidas para esse tipo de operação. Sendo isso ainda verdade, os Estados Unidos não entregando esse tipo de armamento e eles não entrando em ação e eles mesmos usando isso, se o governo israelense quiser efetivamente eliminar o programa nuclear iraniano, vai ter que atacar por muito tempo. E, portanto, o quanto exatamente vai ser uma definição da inteligência e do governo israelense. Agora, pela fala do primeiro-ministro Netanyahu ontem à noite, também falando diretamente para a população iraniana, de eles se levantarem contra o governo iraniano, isso seria um outro objetivo político. E, portanto, se eles tentarem fazer esse regime change, também não sei por quanto tempo essa guerra vai ter que durar. Um prazer revê-lo aqui mais uma vez, meu professor aí de Relações Internacionais na faculdade. Eu queria trazer um pouco a conversa para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente sabe que, diante da possibilidade de interferência de interesses domésticos, o que traria talvez uma certa legitimidade maior para essa ação do governo israelense ou para uma represália do Irã ou qualquer outra movimentação em qualquer outro país, seria justamente um amparo maior por parte de uma organização internacional imparcial, entre aspas, né? Essa é pelo menos o que diz aí o otimismo internacional, se a gente puder colocar dessa maneira. Mas o Conselho de Segurança está rachado entre ali um alinhamento China e Rússia versus Estados Unidos. Existe esperança de que o Conselho de Segurança tome alguma medida a fim de prevenir mais enriquecimento de urânio por parte do Irã ou uma escalada maior desse conflito? Dá para a gente esperar algo nesse sentido? Prazer te rever aqui. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que aquele mundo que a gente vivia pós-Guerra Fria, né, que a gente discutiu tanto em sala de aula, aquele mundo acabou. Por isso que a expressão que o Ian Bremmer, né, um dos maiores analistas de risco do mundo, colocou, eu aceito e digo sempre, nós vivemos a lei da selva hoje em dia. O que é isso? Com a volta de Donald Trump ao poder, ele bem colocou, né, Make America Great Again, os interesses americanos em primeiro lugar e os órgãos multilaterais não fazem parte desse processo. E, portanto, o Conselho de Segurança vai continuar congelado como era na Guerra Fria, como era já desde a invasão da Ucrânia por parte da Rússia e vai continuar assim. Hoje, somente um ator poderia fazer com que Israel parasse essa guerra, que é o governo americano, e não há esse interesse, até por uma dinâmica de política interna e política externa. Então, esses discursos, que até mesmo os discursos, achei no mínimo interessantíssimo, né, ao governo russo dizer que Israel desrespeitou o direito internacional, justamente quem, né, começou a invadir e anexar o território em 2014, né, nem em 22, em 14. Então, são jogos de palavra, não interessa a ninguém, nem mesmo Rússia e China, que o Irã tenha sua arma atômica.
Por isso que fazem esses discursos, mas secretamente estão torcendo para que Israel consiga eliminar de vez esse programa nuclear. Professor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, o senhor, na resposta para a Mônica, falou rapidamente em mudança de regime. Ontem o Netanyahu, ao falar ao povo iraniano, disse que não tem nada contra o povo, que o problema dele é contra o regime que oprime essa população iraniana, nas palavras do Netanyahu. Talvez seja um anseio israelense retirar a teocracia do Irã, e isso é factível, professor? Olha, Nonato, factível nesse momento não, porque o regime tem ainda os meios muito fortes de reprimir. E você tem uma boa parte da população iraniana contra o regime. Sim, não podemos esquecer que depois da morte daquela jovem para as forças da religião, por ela não estar usando adequadamente o véu cobrindo o cabelo, você teve protestos por meses e que foram reprimidos fortissimamente. Então você tem uma parcela da população muito desgostosa, a economia iraniana está numa situação muito delicada, a inflação está alta, o desemprego entre os jovens é altíssimo, então uma situação, uma conjuntura que poderia levar a essa deposição. Só que essa troca de regime, por outro lado, não interessa a Rússia, não interessa a China, não interessa a vários outros países que dão todo apoio e suporte para esse regime continuar. Só que a gente não pode esquecer que também se pensava isso no meados de 1978, sendo que em janeiro de 79 o Shah Reza Pahlavi teve que fugir do Irã. Então, é uma situação que pode sim levar a uma revolta geral. Isso é um cenário que não é descartado, não é o principal, mas cresce diante da possibilidade de um enfraquecimento do regime. Professor de Relações Internacionais da ESPM, Günter Rudzit, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã, professor, sempre muito esclarecedora. Eu que agradeço, bom dia e bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Lembrando, o professor falou aí da revolta, foi lá em 2022, quando morreu aquela jovem Mahsa Amini. Ela foi presa pela polícia da moralidade no Irã e depois apareceu morta, desencadeou uma série de protestos contra o atual regime iraniano.